Olá, meu querido, tudo bem? Dando continuidade, então, à nossa aula de função, na verdade, especificamente no tópico Introdução às Funções, bateremos agora o início de domínio de gráfico e imagem de gráfico, tá? Então, vamos dar continuidade à nossa aula aqui, beleza? Vem comigo no slide. Domínio no gráfico. Domínio no gráfico. Galera, vocês lembram, né, o que é domínio, né? Lembram que domínio está relacionado, domínio está relacionado ao eixo X. Está relacionado ao eixo X, a abscissa. Esse é o domínio, né? Beleza. Como é que eu identifico? Vou escrever até aqui em cima aqui para ficar legal, né? Já tem a setinha ali, bonitinho. Então, olha só. Domínio é todo valor relacionado, ou seja, pertencente ao eixo X, tal que possui uma imagem em Y. Então, é todo valor relacionado ou pertencente ao eixo X, tal que possui uma imagem em Y. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos pensar num gráfico aqui? Vamos. Vamos lá. Aqui, Aqui está o eixo Y. E aqui está o eixo X, né? Eixo X abscissa, eixo Y ordenada. Tudo bem? Beleza? Ok. Vou traçar uma reta, né? Vou traçar uma reta aqui. Tá aqui a reta, ok? Aqui eu vou colocar uma bolinha aberta. Aí aqui eu vou descer, colocar uma bolinha fechada, tá? E vou colocar uma constante aqui. Uma função constante aqui. Perfeito? E aqui eu coloco outra bolinha fechada. Tá? Aí aqui eu subo, aqui eu coloco uma bolinha aberta e aqui eu venho para cá, na diagonal. E fecho aqui. E aqui fecho também. Beleza? Então, imagine esse gráfico aí. Pode ser? Vamos lá. Tá aqui o correspondente. Tá aqui o correspondente. Tá aqui. Tá aqui o correspondente. Sim ou não? Correspondente, show de bola? Correspondente. Tudo bem? Tranquilão? Aí vamos dar nome aos bois aqui? Vamos dar nome aos bois? Vamos lá. Vamos lá. Opa, faltou esse aqui, Vou colocar aqui. Beleza. Agora fechou. Vamos lá. Vou colocar aqui, sendo menos 1. Aqui eu vou colocar 4. Aqui eu vou colocar 7, 8. 4, 7, 8. Menos 3, menos 1. Né? Aqui eu vou colocar 3. Aqui eu vou colocar 4. Aqui eu vou colocar 5. Tudo bem? Bom, é isso. Show de bola. Tranquilão? Beleza. Aí, olha só, turma. Olha só. Só relembrando, né? Vamos lá.
Olha esse ponto aqui, ó. Olha esse ponto aqui, ó. Aqui eu vou chamar de ponto, vou colocar em outra cor aqui. Ponto A, tá? Esse aqui é um ponto A, esse aqui é um ponto B, esse aqui é um ponto C e esse aqui é um ponto D. Tudo bem? Esse ponto aqui eu vou chamar de E e esse aqui eu vou chamar de F. Pode ser? Tudo bem? Então vamos lá. Cada ponto desse aí que eu coloquei é um par ordenado. Sim ou não? Aí vamos lá. Olha o ponto A. O ponto A é que par ordenado? Menos 3 e menos 1. O ponto B, 4 e 3. Faz sentido para você? O C, 7 e 3. E o D? O D é 8 e o quê? 5. Tudo bem até aqui? Sim, beleza. Aí, olha só. Olha só. Olha só agora. O E e o F, esses dois pontos, eles não são pares ordenados. Não são pares ordenados. Por que eles não são pares ordenados? Pois não possuem abscissa e ordenada. O que é responsável por eles não possuírem abscissa, não possuírem abscissa e ordenada? Porque a bolinha deles, olha aqui, ó, a bolinha deles, ó, pois a bolinha está o que, galera? Aberta. A bolinha deles está o quê? Aberta. Então, se a bolinha está aberta, o 4 não leva ao 5 e nem o 7 leva ao 4. Né? Você deve ter pensado o seguinte. Ah, moleza, ó. O E é o 4 e o 5. E o F é o 7 e 4. Galera, isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Por quê? Porque a bolinha deles está o quê? A bolinha está aberta. Ou seja, esses elementos aí são pontos de descontinuidade. Da função apresentada. Tudo bem? São pontos de descontinuidade da função apresentada. Tranquilo? Show de bola? Aí, olha só. Olha só. Se, vou melhorar essa letra aqui, função da função apresentada. Aí, olha só. Isso aqui que eu apresentei para vocês, esses pontos aqui que eu coloquei em preto, que eu vou circular, o E e o F, esses dois pontos aqui, eles são pontos de descontinuidade. Isso significa que nós não temos esses pares ordenados E e F. Perdão? E e F. Tudo bem até aqui? E e F. Show de bola? Vamos pensar no domínio agora. O que é domínio? O que eu falei para vocês lá em cima? Né? Fazendo bem lentamente aqui, bem devagar para você entender. O que é o domínio? É o valor relacionado ao eixo X que possui imagem em Y. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Então, olha só. Vamos pensar agora no domínio. Vamos pensar no domínio. Vou pegar uma outra cor aqui, ó. Vamos pensar domínio da função. Qual o domínio dessa função?
Vamos pensar. Vou escrever menor aqui para usar mais espaço. Qual o domínio dessa função f? Né? Qual o domínio dessa função f? Olha só. Qual é o menor elemento? Não está relacionado ao x? Qual é o menor elemento? Qual é o menor elemento? Está relacionado ao x. Qual é o menor elemento do eixo x? O menor elemento. O menor elemento é quem? 3. Menos 3, né? Então aqui, ó, começa fechado em menos 3. Por que fechado? Porque a bolinha está fechada. Aqui, ó, a bolinha está fechada. Tudo bem? E qual é o maior elemento? Qual é o maior elemento de x? O maior elemento é aqui, 8. Então, fechado em 8. Por que fechado? Porque lá em cima a bolinha está o quê? Fechada. Dizer que a bolinha está fechada, turma, significa o quê? Significa o quê? Quando eu coloco o 3, quando eu coloco menos 3, né? Vai resultar quem? Menos 1, por isso que a bolinha está fechada. Quando eu coloco 8, ó, ele vai subindo, certo? Encontra o gráfico na bolinha fechada e anda agora para a esquerda. Sim ou não? Até encontrar quem? O 5. Por isso, para ordenado, 8 e 5 e menos 3 e menos 1. Então, você pega o menor elemento do eixo x e o maior elemento do eixo x. Aqui está o nosso domínio, menos 3 e 8. Tá? Agora, cuidado! Cuidado! Muita atenção com os pontos de descontinuidade. Pontos de descontinuidade. Por quê? Porque esses pontos de descontinuidade não pertencem à função, ok? Pois não pertencem à função. Não pertencem à função. Se não pertence à função, turma, o que você poderia imaginar? O que você poderia imaginar? Ora, então, o elemento... Deixa eu melhorar isso aqui. Então, o elemento 4 e 7 não pertencem ao domínio de F. Você poderia pensar isso aí, não pertence ao domínio de F. Mas, por que o 7 e o 4 e 7, eles, nesse caso, pertencem? Porque, olha só, o 4, ele encontra essa bolinha fechada aqui, que tem a sua contrapartida. Que é quem? O 3. E o 7 encontra essa bolinha fechada aqui, que tem como contrapartida o 3 também. Então, ambos os números 4 e 7 possuem imagem, tá? Eles entram como ponto de descontinuidade nesse critério aqui, de E e F, nesse pontinho de E e F. Só que no ponto B e C, eles entram no domínio. Então, você não precisa excluir o 4 e o 7 do domínio. Ele continua dentro do domínio. Logo, o domínio completo é esse aqui, de menos 3 a 8. Tudo bem? Então, olha só, 4 e 7 pertencem ao domínio de F. Tudo bem? Olha aqui, ó, 4 e 7 pertencem ao domínio de 7, do F. Pertence ao domínio de F. Logo, 4 e 7 tem que estar incluso nesse domínio de F. Tudo bem? Tranquilo? Uma outra coisa que você poderia pensar, deixa eu tentar tirar essas setas aqui, para melhorar aqui o entendimento. Uma outra coisa que você poderia pensar é o seguinte, olha só,
Qual é a sombra? Qual é a sombra? Cadê? Vou pegar aqui amarelo. Qual é a sombra que o gráfico, né, ele faz no eixo X? Qual é a sombra? Olha só, a sombra é essa aqui, ó. Essa aqui é a sombra. Perfeito? Olha essa bolinha aqui, ó. Tá vendo essa bolinha aqui? E olha essa outra bolinha aqui, ó. Tá vendo essa outra bolinha? Percebam que a bolinha é fechada, então ela também faz sombra. Então vai do -3 até o 8. Por isso está aqui o nosso intervalo. Percebam ainda que entre esse gráfico, entre -3 e 8, não teve nenhum buraco dessa sombra. Essa sombra não tem buraco. Então ela fica cheia por completo. Ela fica cheia por completo aqui. Tudo bem? Tranquilo? Então esse é o domínio. Então o domínio, vou escrever ali em cima, ó. Domínio é a sombra da função no eixo X. É a sombra da função no eixo X. Se em algum ponto tiver um buraco, né? Se algum ponto tiver um buraco, você tem que tirar esse buraco do seu domínio. Tudo bem? Tem que tirar o buraco desse domínio, que é o ponto de descontinuidade. Ponto de descontinuidade é o buraco na sombra. Olha só. É o buraco na sombra. Tudo bem? É o buraco na sombra. Tudo bem, galera? Então preste atenção aqui em mim. Então, toda vez que você plotar na questão, ele está pedindo domínio, olhando para o gráfico, né? Pediu o domínio de determinada função, o que você tem que olhar no gráfico? O gráfico como um todo, do início ao fim, tem ponto de descontinuidade? Se tiver, esse ponto, o x que leva a esse ponto, não vai pertencer ao domínio da função. Se não tiver ponto de descontinuidade e o gráfico estiver todo bonitinho, todo fechado, não tiver nenhuma bolinha aberta, o domínio do gráfico vai ser do ponto mais baixo, do valor mais baixo de x, até o valor mais alto de x. É exatamente o reflexo, a sombra que o gráfico faz no eixo x. Tudo bem? Tranquilo? É claro que no gráfico, eu pelo menos, acho mais tranquilo de identificar o domínio, tá? Eu acho mais tranquilo de identificar. Um pouco mais complicado é ele te dar uma função e te pedir pela lei de formação o domínio daquela função. Por exemplo, f de x igual a x². Qual é o domínio dessa função? Né? O domínio é reais. O domínio é o domínio mais amplo, é o reais. Porque qualquer valor eu posso colocar no lugar de x. Agora, vamos supor, uma função f de x igual a raiz quadrada de x. O domínio não é reais. Por quê? Raiz quadrada de x, a raiz tem índice positivo, índice par. Então, o radicando, que é o x, tem que ser positivo. Então, aí, o domínio é só os números reais não negativos, porque não pode entrar número negativo dentro da raiz quadrada. Tudo bem? Porque a gente está trabalhando com funções reais. Tá bom? Então, é mais complicado quando você tem a lei de formação. A gente vai ver mais à frente, tá? Mas, aqui no gráfico, a gente interpreta dessa forma. O menor valor de x até o maior valor de x. E nesse intervalo, você tem que verificar se há um buraco, se há um ponto de descontinuidade. Tudo bem? Ponto de descontinuidade é identificado pela bolinha aberta, tá? Ou bolinha branca na sua prova. Tudo bem? Até aqui tá tranquilo, turma? Show de bola? Outra coisa que você poderia pensar em relação ao domínio o domínio de uma função é o conjunto formado por todos os x, todos os elementos que pertencem às retas verticais que cortam o gráfico. Poderia pensar assim também. Quer ver? Vem aqui comigo na tela. Olha só, o que eu acabei de dizer para você. Ó, deixa eu pegar aqui uma cor aqui tranquila. Ó, imagina isso aqui, ó. Tá? Imagina isso aqui, ó. Tá aqui tá horrível esse gráfico, né? Vou melhorar aqui. Olha só. Tá aí. Tá aí o gráfico. Beleza? Vamos supor, né? Aí, olha só. O que eu acabei de falar? Domínio é o conjunto formado por todos os elementos x
que pertence às retas que cortam o gráfico na vertical. Então, ó, se você cortar esse gráfico aqui em retas na vertical, você vai ver que desse ponto aqui, que é o menor, até o maior, desse ponto menor aqui, ó, até o maior ponto de x, você tem um conjunto aqui, vou colocar de outra cor, você tem um conjunto aqui de elementos. Né? Como eu posso traçar infinitas retas aqui, cortando o gráfico, eu vou ter um conjunto infinito de elementos que pertencem ao meu domínio. Tudo bem? Poderia pensar assim também. Ok? Show de bola? Vamos seguir então, domínio, beleza. Ah, outra coisa, né? Olha aqui para mim. Lembre-se, domínio é da onde parte as setas. Domínio é da onde saem as setas. É o primeiro conjunto, né, de uma relação entre funções, entre conjuntos, né? Então, é o primeiro conjunto. Se a seta está saindo de A, o conjunto A é o nosso domínio, né? Como o par ordenado x e y, o x vem primeiro, então o domínio é sempre relacionado ao eixo que é? Ao eixo x. Tranquilo? Beleza? Próximo slide, vem comigo aqui. Imagem do gráfico. Imagem do gráfico. Imagem no gráfico. Olha só, o domínio tem esse conceito aqui, que eu passei para vocês, o domínio, né? A imagem, olha o conceito da imagem. Imagem no gráfico é todo valor que representa uma contrapartida da abscissa. É todo valor que representa uma contrapartida da abscissa, né? Aí ressalta aqui, está relacionada ao eixo Y. Está relacionada ao eixo Y. Vamos pensar aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. O domínio está relacionado ao eixo que é? Ao eixo X. A imagem, por sua vez, está relacionada ao eixo Y. De novo, domínio relacionado ao eixo X, imagem relacionada ao eixo Y. Ok? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Ó, eixo Y, tudo bem? Eixo X. Pode ser? Sim ou não? Vou desenhar um gráfico aqui. Desenhei esse gráfico aí, tá? Bolinha fechada aqui. Tá? Deixa eu apagar aqui. Acabou que foi tudo, né? Vamos lá, de novo. De novo. Ó. Eixo Y. Eixo X. Ok? Vamos lá. Agora, ó. Pensa aqui, ó. Bolinha fechada. E aqui eu vou colocar uma bolinha aberta. Tudo bem? Tranquilão? Ok. Vamos lá. Aqui, fechei. 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 Aqui eu vou colocar menos 3. Aqui eu vou colocar 4, por exemplo. Aqui eu vou colocar 3. E aqui eu vou colocar menos 2. Tá? Um exemplo aí. Tudo bem? Tranquilo? Ó, o que eu penso como imagem? Imagem é a contrapartida do quê? Contrapartida das abscissas. Está relacionada a que eixo? A eixo Y. Então, olha só. A imagem vai ser isso aqui, ó.
vai ser a sombra que o gráfico faz aonde? No eixo Y. É a sombra que o gráfico faz no eixo Y. A grosso modo, é do menor valor ao maior valor do eixo o quê? Do eixo Y. Então, olha só, a imagem aqui, a imagem de F, ela é aberta em menos 2 e fechada em 4. Por que é aberta em menos 2? Porque aqui a bolinha é o quê? Aberta. Então, não entra aqui, ó, o menos 2. Né? Por consequência, na verdade, o 4, no caso, ele entra, porque aqui é a bolinha fechada. Ou seja, o 4 é a contrapartida de 3. Tudo bem? E o menos 2 não é contrapartida de menos 3. Porque aqui é a bolinha aberta. E se é a bolinha aberta, nem o menos 2, nem o menos 3 fazem parte da função. Então, aqui você já consegue concluir, ó, domínio. Domínio de F. Você já consegue concluir, sim ou não? O domínio de F. Domínio de F. Domínio vai ser aberto em menos 3 e fechado em quê? Fechado em 3. Tudo bem? E a imagem é aberta em menos 2 até 4. Tranquilo? Então você pega o menor valor, que é menos 2, até o maior valor, que é 4. E verifica se há ponto de descontinuidade. Tá? Ó, cuidado. Fique sempre atento aos pontos de descontinuidade. Fique sempre atento aos pontos de descontinuidade. Olha só, olha para o gráfico. O gráfico aqui, ó, em vermelho. Tem algum ponto aqui com bolinha aberta entre eles? Não, não tem. Se não tem bolinha aberta, é porque não tem ponto de descontinuidade em Y. Tranquilo. A imagem é toda essa imagem aqui mesmo. Tá? A imagem é completinha aqui. Olha aqui, ó. No domínio, eu tinha esse ponto E e esse ponto F. Só que ele fechava com esse ponto aqui, ó, B e C. Então, não teve ponto de descontinuidade. Tudo bem? Tranquilo, galera? Show de bola? Então, vamos lá. Aqui, tranquilo, sim ou não? Beleza? Uma pergunta a vocês. Uma pergunta, né? Olha aqui. Uma pergunta. Esse ponto aqui, ó. Ó. Esse ponto aqui, ó. Menos 3 e menos 2. Pertence a f de x? Pertence a f de x? Pergunta, responde aí. Pertence? Não, não pertence. Já disse. Por que não pertence? Porque ele é ponto que está com a bolinha o quê? Está com a bolinha aberta. Então não pertence ao gráfico. Só vai pertencer ao gráfico se aparecer bolinha fechada ou o gráfico com linha cheia, linha contínua, tá? Tranquilo, galera? Beleza? Vou voltar aqui no domínio e vou te fazer uma pergunta aqui, maliciosa. Maliciosa, tá? Muito maliciosa. Tá vendo o gráfico aqui? Tá vendo o gráfico? Vou transpor para cá, ó. Não, é melhor fazer aqui mesmo. Olha só. Olha esse ponto aqui, Olha esse ponto aqui, A bolinha tá aberta ali, sim ou não? Tá aberta. Agora, olha só. Já imaginou se ela tivesse fechada? Olha só, hein? Quero ver você responder agora. Vamos supor que estivesse fechada assim. Tá fechada. Pergunta a você. Esse gráfico aí é função? Esse gráfico é função? Sim ou não? Pensa aí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, acabou. É função? Não, não é função. Por que não é função, galera? Por que não é função? Porque olha só, olha o 4 aqui, ó. O 4 faz parte do domínio, está relacionado ao eixo X. Se ele é domínio, tem que ter uma o quê? Imagem. Tudo bem? Tranquilo?
tem que ter uma imagem, uma única. E quem é a imagem do 4? Agora aqui no gráfico. Quem é a imagem? Tá batendo bolinha fechada no 3 e bolinha fechada no 5. Então, na verdade, é como se o 4 tivesse com duas imagens, o 3 e o 5. E eu não posso ter uma mesma imagem, eu não posso ter um mesmo domínio com duas imagens. Não pode acontecer isso. Aqui o 4 está com 3 e está com 5. Isso não pode acontecer, tá? Então, não pode acontecer de aparecer duas bolinhas fechadas numa mesma vertical. Não pode isso acontecer, ok? Não deixe isso acontecer, ok? Belezinha? Ok? Então, olha só, nesse gráfico aqui, tranquilo, né? Encontramos a imagem, falei do domínio, fique atento com pontos de descontinuidade, que está sempre relacionado com a bolinha aberta, tudo bem? E a imagem no gráfico é a sombra do gráfico de f de x, da nossa função, em relação ao eixo y. Tudo bem? Ok? Beleza. Domínio e imagem de funções reais. Galera, muito cuidado. Olha só. Vou pegar esses exemplos aqui, ó. Ó. F de x igual a 2x. F de x é igual a x quadrado. F de x é igual a raiz quadrada de x. F de x é igual a raiz cúbica de x. F de x é igual a 1 sobre x. Tá? Dei esses exemplos aí para vocês. Show de bola? Vou botar mais um aqui, ó. F de x é igual a 1 sobre... Deixa eu colocar do outro lado aqui, ó. F de x é igual a 1 sobre x menos 1. F de x é igual a raiz quadrada de x menos 1. F de x é igual a 2x mais 1. F de x é igual a x sobre 2 menos x. Tá? Tá bom, isso aí tá bom. Então, isso aí são funções reais, tá bom? Eu quero aí entender, na verdade, eu quero passar para vocês como pensar no domínio e como pensar na imagem disso aí, tá bom? Vamos lá. Domínio e imagem. Galera, olha para essa primeira função aqui. Eu posso colocar qualquer valor real dentro de x ali? Eu posso colocar qualquer valor ali? Que vai me resultar um número real? Sim, qualquer valor. Então, o domínio aqui é reais e a nossa imagem aqui também é o quê? Reais. Tudo bem? Porque quando eu coloco 2 ali, resulta 2. Quando eu coloco 3, resulta 3. Quando eu coloco menos 1, dá menos 1. Tudo bem? Tranquilo? Agora aqui. Olha essa aqui. Posso colocar qualquer valor aqui no lugar de x? Sim, qualquer valor. E vai me resultar também sempre um valor que é real. Ora negativo, ora positivo, ora nulo, ora fracionário, né? Mas vai ser real. Tudo bem? Agora, x quadrado. Posso colocar qualquer valor no lugar de x? Sim. Domínio é reais. E a imagem? A imagem eu posso falar isso aqui, ó, que é reais não negativos? Sim. Porque quando eu elevo ao quadrado, o resultado vai ser sempre não negativo. Pode ser 0 ou positivo. Por isso que aqui a imagem ela fica um pouquinho mais restrita. Tudo bem? Tranquilo? Agora, olha só. Pensa na f de x de baixo. Pensa nessa aqui agora. Domínio. Aqui já muda. Aqui é reais não negativos. Por quê? Porque como eu tenho uma raiz de índice par quadrada, o número aqui dentro tem que ser maior ou igual a 0. Então, o domínio não pode ser um valor negativo. Eu não posso colocar número negativo ali. Ok? E isso implica também uma imagem positiva. Ou nula, não pode ser negativa. Por quê? Se eu coloco um número positivo ou nulo aqui, quando eu extrair a raiz quadrada, vai dar positivo ou nulo. Então, não tem como dar um número negativo. Perfeito? Aqui nessa de baixo, o meu domínio. Aqui tranquilo, né? Aqui é reais.
Eu posso colocar qualquer valor ali, negativo, positivo. Por que eu posso colocar qualquer valor? Porque neste caso aqui, o meu índice é 3, índice ímpar. Existe raiz cúbica de menos 8, tranquilo. Então, posso colocar qualquer valor. E a minha imagem aqui, a minha imagem, reais. Agora ficou reais. Beleza? Show de bola? Tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza. Agora, nessa de baixo aqui, domínio. Eu posso colocar qualquer valor real ali? Qualquer valor real, não. Qualquer valor real, não. Eu não posso colocar quem? O zero. Eu não posso colocar o zero, porque o x está no denominador. Então, eu tenho que excluir o zero do meu domínio. Tudo bem? Então, pode ser qualquer valor, positivo ou negativo, mas nulo não pode. Tudo bem? Tranquilo? E a imagem? A imagem também. A imagem não tem como ser nula. Né? Tem como 1 sobre x dar zero? Não tem como. Pode tender a zero, mas ser zero nunca. Tá? Então, aqui tá algumas dicas aí, algumas informações para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona o domínio e a imagem. Tudo bem? Beleza? Nessa aqui, galera, vamos pensar no domínio aqui. Ó, domínio. Domínio. Pode ser qualquer valor? Não. Como tem incógnita no denominador, x menos 1 tem que ser diferente de zero. Então, aqui vai ser reais menos o elemento 1. Por que menos o elemento 1? Porque se eu colocar 1 aqui, zero meu denominador. Tudo bem? Então, o domínio fica assim, reais menos o elemento 1. Ok? Próxima. Próxima. Aqui, vamos pensar no domínio aqui, ó. Domínio. Pode ser qualquer domínio? Não. Por que não? Porque eu tenho incógnita dentro de um radical de índice par. Então, esse radicando, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, aqui vai ser reais, vou colocar até de outra forma, né? Para ficar melhor para você identificar. Aqui vai ter que acontecer o quê? X menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. Logo, x tem que ser maior ou igual a 1. Então, tem que ser reais maiores ou iguais a 1. Né? Eu não posso ter valores menores que 1. Porque se for menor que 1, esse número aqui dentro vai dar negativo. E raiz quadrada do número negativo não existe reais. Tudo bem? Tranquilão? Beleza? Esse aqui, domínio reais. Por que domínio reais? Porque eu posso colocar qualquer x aqui, qualquer valor, que vai resultar sempre em número real. Sempre número real, sempre. E na de baixo, cuidado. Olha aqui, ó, incógnita no denominador. Se tem incógnita no denominador, o denominador tem que ser diferente de zero. Ou seja, o domínio aqui vai ser reais menos que elemento? Menos o 2. Né? Por que não pode ser 2? Porque se eu colocar 2 aqui, 2 menos 2 vai dar 0. E vai deixar o meu denominador nulo, o que não pode acontecer. Tá? Então, quando falar entre domínio e imagem de função, você tem que se atentar ao quê? Vamos lá, presta atenção aqui. Quando falar em domínio e imagem, você pensa o quê? Domínio. Eu posso colocar qualquer valor real ali? Se o resultado der um número real, você pode. Tá ok? Aí vamos lá, quando pergunta de imagem, você tem que pensar o quê? Ora, o valor que eu colocar ali, o resultado, esse resultado vai ser sempre um número real? Quando você pensa em domínio, você pensa, o número que eu colocar vai resultar um número real? Aí você pensa no domínio. Quando você pensar na imagem, esse número que resultou é real? Aí você tem que ver se ele vai pertencer ou não à nossa imagem, tá? Então, tem nas questões, vocês vão praticar um pouco mais isso aqui, no material, no livro eletrônico, vocês vão praticar mais isso aqui, então as coisas vão começar a se assentar. Mas lembre-se sempre, o que é crítico? Radical de índice par com incógnita dentro. Incógnita no denominador é crise também. Por quê? O denominador tem que ser diferente de zero e quando eu tenho radical de índice par, o radicando tem que ser maior ou igual a zero. Esses são os pontos que você tem que tomar cuidado. Tudo bem? Tranquilo? Não apareceu incógnita no denominador. Não apareceu. E nem apareceu raiz de índice par, não precisa se preocupar. Tudo bem? Não precisa se preocupar. Show de bola? Belezinha? Vamos seguir então. Volta comigo aqui.
Então, galera, vamos lá. Classificações e tipos de função, tá? Fique bem tranquilo. Classificações e tipos de função. Vamos lá. Funções iguais, galera. Olha só, agora eu vou tratar com vocês de classificações de função e tipos de função, tá? Vou tratar com você desse tema aqui. Esse tema aqui é importante? Muito importante. Muito importante. Vamos bater cada tipo, cada classificação de função para que você não tenha dúvida na sua prova. Ok? Show de bola? Olha só voltando aqui rapidinho. Galera, isso aqui, ó, que eu passei para vocês, isso aqui, domínio e imagem, o que você tem que se preocupar? Como eu disse, olha só, vou colocar um asterisco aqui onde você tem que se preocupar. Quando aparece raiz de índice par, quando aparece incógnita no denominador, quando aparece raiz de índice par, incógnita no denominador, né? Ou ainda, quando aparece esse expoente aqui, ó, expoente, ó, par, o resultado vai ser sempre positivo. Então, olha só, o resultado vai ser sempre positivo, sempre reais não negativos. Tudo bem? Sempre reais não negativos. Aqui, nesse exemplo aqui, ó, o radicando está dentro da raiz e é uma raiz quadrada. Então, o domínio tem que ser não negativo e o resultado também vai dar um número que é não negativo, tá? Só lembrando, senhores, raiz quadrada de menos 4 não pertence aos reais. Tudo bem? Agora, raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2, pertence aos reais. Por isso que você tem que tomar cuidado com as raízes de índice par, tá? As raízes de índices pares. Tudo bem? Show de bola? E no denominador? O denominador tem que ser sempre diferente de quê? Diferente de zero. Tudo bem? E dentro do meu radical, tem que ser sempre maior ou igual a zero, tá? Então, isso que você tem que tomar cuidado. Isso que você precisa se atentar. Tudo bem? Agora, vamos lá. Classificações e tipos de função. Função igual, galera. Para a função ser igual, olha que maneiro. Para a função ser igual, tem que acontecer 3 coisas. Primeira, segunda coisa e terceira coisa. Tem que acontecer 3 coisas, tá? Funções iguais. Os domínios. Vou fazer melhor. Vou colocar aqui embaixo aqui, ó. Os domínios devem ser iguais. Outra coisa, as imagens devem ser iguais. E outra, as imagens devem ser iguais. E outra, as funções f de x igual a g de x para quaisquer, vou botar aqui, para quaisquer valores de x. Então, os domínios devem ser iguais, as imagens devem ser iguais, certo? E f de x, elas têm que ser iguais para quaisquer valores de x. Tem que acontecer essas 3 coisas, tá? Tem que acontecer essas 3 coisas. Beleza? Essas 3 coisas. Aí, olha só. Mestre, tem como dar um exemplo aí? Tem. Tem como dar um exemplo, sim. Vamos para o exemplo? Ó, exemplo. Vou colocar de outra cor aqui. Exemplo. Imagine f de x igual a x menos 1. E imagine g de x
igual a x² menos 1 sobre x mais 1. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Ok? Beleza. Então, f de x e g de x. Beleza? Olha só agora. Imagine essas funções, né, nos conjuntos, né, A, né, vou melhorar isso aqui, nos domínios, no domínio 0, 1 e 2. Tudo bem? Imagine essas funções no domínio 0, 1 e 2. O que eu falei para você aqui? Para ser função igual, os domínios devem ser o quê? Iguais. Então, o domínio dessas duas funções aqui, que eu acabei de passar para vocês, o domínio dessas duas é o quê? É 0, 1 e 2, tá? O domínio dessas duas funções. Ok? Beleza. Só que basta o domínio ser igual, turma? Basta o domínio ser igual? Não. Não basta o domínio ser igual. As imagens devem ser o quê? Iguais também. Show de bola? Então, vamos lá. As imagens. As imagens. Olha aqui, ó. Se eu pegar f de 0, isso aqui vai resultar o quê? É só colocar o 0 no lugar do x. 0 menos 1 vai dar quanto? Menos 1. Se eu pegar f de 1, vai resultar quanto? 1 menos 1 vai dar quanto? 0. E se eu pegar f de 2, vai ficar 2 menos 1, que vai dar quanto? 1. Então, de acordo com a primeira função, f de x, né, a imagem dela é o quê? A imagem menos 1, 0 e 1. A imagem é essa. Para as funções serem iguais, as imagens também devem ser o quê? Iguais. Então, a imagem de g tem que ser a mesma coisa. Tem que dar o mesmo resultado. Faz sentido? Então, olha só. G de 0 tem que dar quanto? Tem que dar menos 1. Então, vamos lá. 0 ao quadrado menos 1 sobre 0 mais 1. 0 ao quadrado é 0. Menos 1 sobre 1 dá menos 1. Ah, que maneiro aí, ó. 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 mais 1. 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1 é 0. 0 sobre 2 é quanto? 0. E o g de 2 vai ser o quê? 2 ao quadrado menos 1 sobre quanto? 2 mais 1. 2 ao quadrado, 4 menos 1, 3. Sobre 3 dá 1. Caramba! Então, deram os mesmos resultados? Sim, deram os mesmos resultados aqui, ó. Os mesmos resultados. Ou seja, tanto a f de x quanto a g de x, além de ter os domínios iguais, resultaram também o quê? Imagens iguais. Né? Só que basta ter domínios iguais e imagens iguais? Não. Elas têm que ser iguais para quaisquer valores de x. Para quaisquer valores de x tem que ser igual, qualquer. Então, olha só. No pau da goiaba, o que tem que acontecer? A f de x ser igual, além disso, ser igual a g de x. Isso significa o quê? Quem é f de x? X menos 1. Quem é g de x? X² menos 1 sobre x mais 1. Certo? Isso aqui implica dizer o quê? Que eu tenho x menos 1 igual. E em cima, galera, aqui em cima, eu tenho uma diferença de quê? Uma diferença de quadrados. Lembra disso? Ó, isso aqui é x menos 1, que multiplica o quê? X mais 1. Dividido por x mais 1. Então, eu posso, ó, fazer o quê? Cortar essa indeterminação aí. Então, o resultado vai ser o quê? O resultado disso aqui, x menos 1 é igual a x menos 1. Realmente, deu uma igualdade. Então, satisfez a primeira, a segunda e a terceira proposição ali. Para essas funções serem o quê? Iguais. Dominou? Tranquilo? Sem crise? Beleza. Funções constantes, galera. Isso aqui é legal.
funções constantes é toda função que, independente da abscissa, a ordenada, ou melhor, a imagem não se altera, tá? É toda função que independente da abscissa, a ordenada, ou melhor, a imagem não se altera. Beleza? Tranquilo? É toda função que independente da abscissa, a ordenada, ou melhor, a imagem não se altera, tá? Belezinha? Tranquilo? Então, olha só, vou até colocar aqui, ó, vou tirar esse ou melhor aqui, vou escrever mesmo a imagem, né? Para ficar melhor. É toda função, paguei, é toda função que independentemente, escrever independentemente aqui. É toda função que independentemente da abscissa, a imagem não se altera. Tudo bem? Agora, como é que fica o gráfico dessa função constante? Vou dar um exemplo, tá bom? Vou dar um exemplo. Exemplo de uma função constante. Ó. Vou chamar aqui de C, por exemplo, um valor C qualquer real, tá bom? Esse gráfico é o gráfico de uma função constante, tá? E essa função constante, ela é chamada assim, ó, f de x. Vou colocar aqui C, não, vou colocar aqui B, e aqui coloca f de x igual a B. Não tem variável, não tem a variável x, só aparece a constante B. Tá bom? Então, esse é o gráfico da nossa função constante. Beleza? Olha só que maneiro. Olha só que legal. Se eu pegar esse número aqui, esse número, todos eles te levam ao B. Todos eles te levam ao B. Ou seja, a função ela não se altera, independentemente da abscissa, ela não altera o quê? A sua imagem. Ela não altera a sua imagem. Ok? Beleza? Próxima. Função identidade ou funções identidades. E função definida por sentenças. Galera, vamos lá. Funções identidades. O que vem a ser função identidade? Né? Olha aqui. Vou por aqui, ó. É toda função da forma f de x igual a x. Então, é toda função dessa forma aqui, ó. F de x igual a x. Se a função se aparecer na tua prova função desse tipo aqui, você estará diante de uma função identidade. Função identidade. Beleza? Ó o gráfico da função identidade. Eixo y e ó, eixo x. Beleza? Ó o gráfico da função identidade. É esse gráfico aí. Deixa eu ver se eu faço melhor aqui. Ficou melhor aqui. Esse é o gráfico da função identidade. Tá? Esse gráfico aqui é a f de x igual a x. Vamos entender por que o gráfico é assim? Vamos entender? Vamos lá. Olha só. Vamos pensar aqui, ó. Quando x for 1,
f de 1 vai dar 1. Quando x for 2, f de 2, que é igual a x, se x é 2, vai dar 2. E f de x, quando x é 3, vai dar f de 3 igual a quê? E assim por diante. Então, quando eu coloco 1, dá 1. Quando eu coloco 2, dá 2. Quando eu coloco 3, dá 3. Então, fica assim, ó. Quando eu coloco 1, dá 1. Quando eu coloco 2, tá o quê? 2. Quando eu coloco 3, vai resultar o quê? Vai resultar 3. E assim por diante. E quando eu coloco menos 1, meu querido? Quando eu coloco menos 1, vai dar o quê? Menos 1. E quando eu coloco menos 2, vai dar menos 2. E assim por diante. Tranquilo? É uma função identidade, porque o x vai ser sempre igual ao y. Tudo bem? Vai assumir o mesmo valor. Outra coisa, essa função identidade é chamada também de função, olha aí, ó, beta 13. Função beta 13. Por que função beta 13? Olha aí, ó. Função beta 13. Por que função beta 13? Porque essa é uma função que é bissetriz, pois é uma função que é bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Tá? É uma função que é bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Então, o ângulo aqui entre eles, turma, o ângulo aqui, ó, é dividido o quê? Ao meio, tá? É bissetriz desse ângulo de 90 graus, 45, 45. É como se fosse a diagonal do quadrado. Tudo bem? Beleza? Tranquilão? Sim ou não? Beleza. Funções definidas por sentença. Aqui. Isso aqui são funções desse tipo aqui, ó. Olha aqui. Ó. É toda função que varia sua lei de formação de acordo com o domínio. Tá? Lei de formação, galera, é isso aqui que eu estou falando. Ó. Lei de formação é isso aqui que eu apresentei. Então, é uma função que depende da lei de formação. A lei de formação ela depende do domínio dado. Então, vamos lá. Vamos supor isso aqui. Ó. Vou pegar um exemplo. Ó. Exemplo. F de x é 1 se x for maior ou igual a 0. E é menos 1 se x menor que 0. Tá? Que varia a sua lei de formação de acordo com o domínio dado. Tá? Então, olha só. Eu dei dois domínios aqui para vocês. Né? Eu dei para quando x é maior ou igual a 0 e para quando x é menor que 0. Para quando x é não negativo, o resultado dá quanto? Dá 1. E para quando o x é menor que 0, o resultado dá o quê? Menos 1. Isso aqui é um exemplo de função definida por sentença. Como é que fica o gráfico dessa brincadeira? Ó, olha o gráfico dessa brincadeira. Fica assim, ó. Ó. Eixo Y. Deixa eu apagar aqui. Eixo X. Tudo bem? Para qualquer valor maior ou igual a 0, a função dá 1. Então, olha só. A função dá 1. E para qualquer valor menor que 0, a função dá o quê? Dá menos 1. Então, a bolinha aberta aqui, menos 1. Aqui é menos 1 e aqui é 1. Esse é o gráfico dessa função. Beleza? Por quê? Olha que maneiro, curiosidade, olha só. Qualquer valor, incluindo 0, para cá, ou seja, maior ou igual a 0, você vai encontrar o gráfico aqui, ó, constante na 1. Beleza? Agora, por sua vez,
qualquer valor menor que zero, ó, menor que zero, o gráfico vai te dar quanto? Vai te dar menos 1. Por que que a bolinha aqui é aberta? Porque eu fechei aqui, ó. Senão eu terei 2 pontos fechados numa mesma vertical. Não seria função. Tá bom? Tranquilo? E por que eu fechei no de cima? Porque o igual tá aqui no de cima, ó. Quando for igual a zero, também dá 1. Tudo bem? Quando for igual a zero, é igual a 1. E lembra, quando o x é 0, o y é 1, o ponto está sobre o eixo das ordenadas? Maneiro, né? Isso aí é legal. Isso aqui explica o mundo. Tudo bem? Beleza, galera? Show?